Flamengo irrita a Conmebol e isso pode afetar diretamente o Fluminense. O clima tá tenso, a gente vai trazer mais informações sobre isso nesse vídeo para vocês. Também vamos comentar sobre a situação do volante André, que vai ser julgado e pode ser punido, mas calma. Isso não deve afetar a final da Libertadores, a tendência é que o André esteja disponível para jogar. Também vamos falar de um portal que elegeu os 20 melhores da temporada 2023-2024 com presença de tricolor, além de uma marca expressiva, peculiar, diferente que o Fluminense pode atingir caso ganhe a Libertadores, se Deus quiser, vai ganhar, beleza? Então são 4 informações nesse vídeo aqui, muito recheado para você ficar muito bem informado sobre o Fluminense. Então desde já te convido a assisti-lo até o fim para ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o nosso clube de coração, beleza? Então vamos lá para o vídeo, porque eu quero começar falando justamente dessa marca diferente, peculiar, mas muito interessante que o Fluminense pode alcançar ganhando o título da Libertadores. Todo torcedor do Fluminense deve lembrar, com um pouco de mágoa, um pouco de rancor, os comentários que vêm sendo feitos sobre o time do Fluminense, sobre o elenco tricolor, desde o começo do ano passado. O Fluminense começou a fazer investimentos visando ganhar a Libertadores ainda em 2022 e trouxe diversos jogadores mais experientes. Fábio, agora já 41 anos, Felipe Melo, também na casa dos 40, William Bigode, na época também um jogador de idade mais avançada. Esse ano, o Marcelo também chegando por aí. Muita gente começou, né, a grande mídia, a chamar o Fluminense de asilo, time de vovôs, time de velhos, etc. e tal. E o Fluminense pode, né, ganhar a Libertadores, calando a boca dessa galera, né, mostrando que, como diz o Mário Bittencourt, o mundo tem muito preconceito com os cabelos brancos, mas eles têm seu valor. O Fluminense pode se tornar o time com o elenco mais velho pós 2001 a ganhar a Libertadores. Pois é, gente, o asilo tricolor pode funcionar. O time mais velho do século XXI a vencer a Libertadores foi o Flamengo de 2019, que tinha uma média de idade de 28,8 anos. A média de idade do atual elenco tricolor é de 31,6 anos, ou seja, é uma média acima, bem acima, né? Quase 3 anos, quase 3 anos acima da média do Flamengo 2019. O Fluminense sendo campeão pode então ser o time com a maior média de idade do século XXI a ganhar a Libertadores. Eu sempre fui partidário dessa tese de que a idade só é um problema se o jogador for ruim. A gente tem que calcular o seguinte: o problema da idade avançando é a questão física, o jogador está mal fisicamente. O Germancano, por exemplo, tem 35 anos. O Germancano é mais velho que o Marcelo. Mas ninguém fala do Cano como se ele fosse um jogador velho, um veterano em final de carreira. Por quê? Porque o Cano ainda está fisicamente inteirinho. O Marcelo já está voltando da Europa, já tem seus problemas físicos, aí o pessoal aponta o dedo e fala, tá velho, etc. Então a questão para mim não é muita idade. Você bater o olho na idade, às vezes acaba sendo um pouco raso. Um jogador que é tido como veterano é o Paulo Henrique Ganso. Desde que ele chegou no Fluminense, ele é tido como veterano. Mas ele chegou no Fluminense com menos de 30 anos. Então, assim, essa é a questão. A parada é muito mais física do que efetivamente o número na idade. Tem jogador que chega mais velho, inteiro fisicamente, tem jogador que mais novo ainda sofre. O Fluminense de 2023 está aí para calar a boca dessa galera, podendo ser o time com a maior média de idade no século XXI a ganhar a Copa Libertadores da América. Achei muito interessante esse dado para trazer aqui para vocês. Se eu falei de Germancano, né, tá jogando muito, tá comendo a bola, é o artilheiro do Fluminense, sempre fazendo muito gol desde que chegou aqui, né, nunca decepcionou. Ele tá na lista dos 20 melhores jogadores do mundo, segundo o portal 90 Minutos. Pois é, eles fizeram um ranking dos 20 melhores jogadores da temporada 2023-2024 no mundo. E o Germancano é justamente o 20º dessa lista, né? Essa lista é encabeçada pelo Jude Bellingham, do Real Madrid, tem o Salah em segundo e o Lautaro Martinez em terceiro. O Germancano é o 20º dessa lista, atrás de brasileiros como Alisson, Bruno Guimarães. Os brasileiros são esses dois, né? Alisson e Bruno Guimarães, que são justamente o 18º e o 19º nessa lista. O Germancano vem em 20º, né? Muito bacana ver que ele está sendo valorizado, sendo citado nessa lista, né, portal estrangeiro, citando jogadores do futebol brasileiro, jogadores do Fluminense, o Germancano em específico. Mas achei esquisito porque essa lista aqui é de melhores jogadores da temporada 2023-2024. E a temporada 2023-2024 tem o quê? 3 meses de andamento? 2 meses de andamento? É a temporada que acabou de começar na Europa. Ela começa no meio do ano e vai até o meio de 2024. E já estão fazendo aí o ranking de melhores jogadores. Enfim, achei isso um pouquinho peculiar, um pouquinho diferente, mas é muito bom ver o Germancano nessa lista e não acho nenhum absurdo, tá?
O Germancano tá fazendo muito gol aqui na América do Sul, é o artilheiro da Libertadores com folga, é o principal nome do Fluminense nessa final de Libertadores. Ele foi o cara que, junto com o John Kennedy ali, né, pegou o Fluminense debaixo do braço, botou na final e falou: você vai jogar a final da Libertadores. Então ele merece essa valorização. Eu já achava que ele merecia pelo menos uma participaçãozinha na seleção argentina na última Copa. Agora ele está seguindo aí, né, com esse futebol fantástico, ganhando esse reconhecimento internacional. Eu não me surpreenderia não, tá, se o Scaloni convocasse o Germancano para alguma partidinha de eliminatória, se a Argentina começasse a encrencar um pouquinho, chamar o Germancano para um jogo, dois ali, para ele resolver para a Argentina, não me surpreenderia. O Portal 90 Minutos coloca o nosso argentino mais amado do Brasil como o 20º melhor jogador do mundo da temporada 2023-2024. Então vamos para a próxima notícia desse vídeo, porque essa notícia ela é um pouquinho mais preocupante, mas calma, não é tão preocupante assim. Então deixa o like nesse vídeo, ajuda demais a gente aqui, solta o joinha aqui embaixo do player do vídeo, tem o botão do like, clica aí que fortalece bastante a gente. E eu quero falar agora do André, o melhor volante do Brasil, o melhor volante das Américas, o melhor volante do mundo, por que não? Pode ser punido pela Comebol. Essa informação saiu, rodou as redes sociais, o pessoal ficou muito esperado. Meu Deus do céu, será que o André vai ficar de fora da Libertadores? Será que a Comebol vai punir o nosso volante, vai tirar o André da final? Gente, calma, vamos lá, o que está acontecendo? Na próxima terça-feira, dia 17 de outubro, o André vai ser julgado lá pela Comebol devido a atos de indisciplina dele no jogo lá do Beira-Rio. Em resumo, o André bicou um microfone. Foi isso, o André chutou um microfone e vai ser julgado por isso, tá? Muita gente com medo dele ser suspenso, dele ficar fora da final, etc e tal. O GE já traz uma informação que acalma um pouquinho o coração da torcida tricolor. Eles dão conta de que o André não é reincidente e essa punição não é tão grave. Então deve ser no máximo aí uma multa para o André, talvez para o Fluminense, e o jogador deve atuar na final da Libertadores sem problema nenhum. A Comebol não vai tirá-lo do jogo mais importante da sua competição porque ele deu um bico no microfone. Vai tomar uma multa, a Comebol vai botar um dinheirinho no bolso e vai ficar por isso mesmo. Então a gente pode ficar tranquilo. Julgamento na próxima terça, dia 17, mas o André deve ficar à disposição normalmente para jogar a final da Libertadores pelo Fluminense, para ser campeão da Libertadores com o Fluminense. Então a torcida tricolor pode respirar aliviada. Essa é a situação do André. Vai ser julgado, pode ser punido, mas não deve ficar de fora da final. Beleza? Então vamos falar da última informação desse vídeo aqui, que é uma informação que já começa a preocupar um pouquinho mais, porque fala sobre um clima tenso nos bastidores. Meus amigos e minhas amigas, o conflito começou com o seguinte: a final da Libertadores será no Maracanã. Todo mundo sabe disso já há bastante tempo. E a gente sabe que a Comebol pega o estádio um tempo antes para fazer os preparativos, cuidar do gramado, etc e tal, para que ele esteja apto a sediar a final mais importante da América do Sul. O problema já tinha começado mais cedo, quando saiu a informação de que a Comebol queria pegar o Maracanã por 20 dias antes da final da Libertadores, ou seja, 20 dias antes do dia 4 de novembro. Ela queria estar em posse do estádio para começar a fazer esses trâmites. Mas o Flamengo bateu o pé, que tem um clássico contra o Vasco da Gama pelo Brasileirão no dia 22 de outubro, e o Flamengo bateu o pé que tem que jogar no Maracanã esse jogo. A Comebol ficou incomodada com isso, ficou meio resignada, mas acabou aceitando. E aí a informação era de que a Comebol teria, então, 15 dias apenas com o estádio nas mãos antes dessa final. Já tinha um conflito por aí, tá? A situação já não estava muito boa aí. Mas o Guilherme Silva, do portal Coluna do Fla, trouxe a informação de que o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, simplesmente confirmou para o Maracanã uma partida contra o Bragantino pelo Brasileirão 6 dias antes da final. O Flamengo simplesmente bateu o pé que vai jogar o Landim. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, confirmou que o Flamengo jogará a partida do Brasileirão contra o Bragantino no dia 29 de outubro no Maracanã, 6 dias antes da final, menos de uma semana antes da final. O Flamengo quer jogar no Maracanã, bateu o pé, e isso deixou a Comebol muito irritada. Segundo as informações, a Comebol não tem muito o que fazer. Eu particularmente achava que teria alguma coisa de contrato quando você define essa final, né? Que, olha, tanto tempo antes você vai ter que entregar o estádio para a entidade, para ela cuidar e tal. Mas aparentemente não. O Flamengo bateu o pé que vai jogar lá, que tem que jogar lá, e a Comebol acaba tendo que aceitar. Isso cria somente um mal-estar entre a entidade e o clube, né? O Maracanã é administrado por Flamengo e Fluminense, e o Flamengo agora está batendo o pé que não, que tem que jogar esse jogo aí perto da final da Libertadores lá.
e aí pode, né, deteriorar o gramado, pode complicar a situação para o elenco do Fluminense e do Boca Juniors também, né, para o espetáculo ali da final da Libertadores. Isso está irritando bastante a Conmebol, a ver sendo nos próximos capítulos o que vai acontecer, se a Conmebol vai conseguir desenrolar isso ou não. Mas o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, confirmou, cravou que Flamengo e Bragantino, no dia 29 de outubro, será no Maracanã. O Flamengo e Vasco já estava sendo um problema 7 dias antes, agora ele quer jogar um jogo lá no Maracanã 6 dias antes da final da Libertadores. Cara, isso vai dar pano para manga. Quando teve a final da Copa do Brasil, o Fluminense jogou em volta redonda para não deteriorar o gramado, deixou o gramado lá sendo preservado para a final da Copa do Brasil do Flamengo. Agora essa reciprocidade não existe, né? E o problema é até maior, né? Não é só do Flamengo com o Fluminense, não é uma birra com o Fluminense, até porque o mandante desse jogo não é o Fluminense. É uma birra do Flamengo com a principal entidade da América do Sul. A principal não, a entidade do futebol da América do Sul. Né? É quem comanda tudo, que é a Conmebol. O Flamengo está comprando essa briga, está batendo de frente, está irritando e deve, claro, prejudicar o espetáculo. O gramado não estará nas melhores condições para a final da Libertadores. Isso vai ser um problemão. Chance do jogo sair do Maracanã é zero. Já está definido há muito tempo. Os ingressos já vão ser vendidos. O Daniel trouxe informação mais cedo aqui no canal para vocês, que vai ter venda de ingressos já na próxima semana. Não vai tirar o jogo do Maracanã, mas pode causar um conflito bem grande da Conmebol com o rubro-negro, enfim, e para a final voltar ao Maracanã é muito difícil, né? Depois disso aqui é muito possível que a Conmebol fique irritada e não traga mais finais para o Maracanã, o que é uma pena, né? Para nós cariocas, moramos perto do Maracanã, gostamos de ver jogos lá, jogos importantes lá. Isso é uma pena. A aguardar as cenas dos próximos capítulos e torcer para o gramado não ficar muito deteriorado para a final da Libertadores. Beleza, galera? Essas eram as notícias que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Peço para você deixar um comentário, deixar o seu like para a gente trocar aquela ideia sobre o nosso time de coração. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.